igreja, boa noite. Estamos aqui para dar início a mais um culto online. Para engrandecer o nome do Senhor, para termos uma palavra de vida, para nos derramarmos diante dele. Amém? Eu creio que essa semana vai ser uma semana de vitória para você, porque o fato de você estar aí acompanhando a palavra de Deus, acompanhando o culto, eu tenho certeza que você já é um vencedor. Amém? Eu declaro que a paz e a provisão do Senhor esteja na sua casa. Amém? Vamos ler o Salmo 100. Hoje nós vamos ler Bíblia, hein? Glória a Deus. Então, vamos ler o Salmo 100 para darmos início ao nosso culto dessa noite. Aquiete o seu coração na sua casa. Reserve esse momento para ouvir a voz do Senhor. Reserve esse momento para entoar um cântico de adoração ao Senhor. Amém? Se desvie de tudo que é externo. Amém? Glória a Deus. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Saber que o Senhor, servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu passo. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. A sua verdade se estende de geração em geração. Amém? O Senhor é bom. Vamos entrar na presença dele nessa noite para nos derramar, para ouvir a voz do Senhor, para lançar diante dele todos os nossos anseios, os nossos medos e as nossas dúvidas. Os dias têm sido de dúvidas e incertezas, mas o Senhor é bom. Ele está sentado no seu trono. Desse trono ele não se levanta e não se ausenta. Amém? Nesse momento vamos fazer uma oração. Vamos nos render a esse Deus de uma maneira profunda. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a tua voz. Tem, Pai, liberdade de entrar no nosso ser, de mover e remover aquilo que não te agrada no tempo inteiro. Venha em todo o teu lugar de honra. Senhor, estamos aqui para cultuar a tua voz, para ouvir a tua voz, para atender a tua palavra. Que disseste, depende de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor, os dias são difíceis, mas o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu creio que tenho visto o teu cuidado com essa igreja. O Senhor tem protegido cada membro dela. O Senhor tem protegido a minha família. O Senhor tem protegido os familiares das pessoas dessa igreja. Porque o Senhor é bom. Nessa noite viemos nos derramar diante de ti. Viemos, Pai, ouvir a tua voz. E também fazer com que ouça a nossa voz. Pai, abrimos o nosso coração nessa noite para te adorar, para declarar que tu és santo, bom e perfeito, e que não existe outro Deus além de ti. Tu és o único Deus, o único Senhor e Salvador. A ti toda a honra e toda a glória, a todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos embora com o Senhor nessa noite. Amém? Amém? Vamos louvar o Senhor. Então convido você aí, onde você estiver, fazer da sua casa o lugar de adoração, o lugar onde você pode ter liberdade para fechar os olhos, levantar as suas mãos, a sua voz e cantar conosco essas canções como igreja. Amém. Aleluia. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
quero estar perto do Senhor. Perto quero estar, sim, perto quero estar, junto aos seus pés. Pois prazer maior não há e nunca haverá que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é muito pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparo a ti, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Tu és meu tudo, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Sim, Senhor, louvamos o teu nome. Só tu és digno. Somente o teu nome é santo e digno de ser engrandecido. Por isso louvamos que desde o princípio o Senhor que nos criou estava. Sim, o Senhor estava desde o início. No início eras o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. E a Ele nós louvamos, a esse Jesus que nos salvou. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua graça, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Acolhido esse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos e veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus.
isso, a morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, pois clama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, declare, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, nome poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso. Sim, tu és o nome de Jesus, nome que quebra cadeias, nome é mais forte que tudo é, poderoso para salvar, poderoso para limpar, poderoso para curar, oh, poderoso para curar, nome de Jesus. Aleluia, Senhor, e queremos declarar que o seu chamado nós cumpriremos, independente das circunstâncias, independente de tudo, ó Pai. Nós queremos reafirmar o compromisso contigo, de dizer sim, Senhor, cumpriremos o teu chamado, aquilo que o Senhor nos designou a fazer, cumpriremos a tua vontade, onde quer que seja e onde o Senhor nos levar, ó Pai. A tua luz acendeu meu coração, e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça, amor, me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu
Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me aqui, Deus, dependo de ti, preciso de ti, preciso de ti. Sim, Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que é o Senhor quem nos chama. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor que nos chama para cumprir o teu propósito, o teu querer, ó Pai. Que neste período de distanciamento, os nossos corações permaneçam firmes no teu propósito, no teu querer, na tua vontade, ó Pai. Que os nossos corações permaneçam firmes naquilo que o Senhor nos manda, naquilo que o Senhor nos designa a fazer, ó Pai. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? É o que o Senhor te diz. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Ele te diz: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Sim, Senhor, te louvamos e nessa noite reconhecemos o teu chamado sobre nossas vidas e afirmamos que iremos com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Sim, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Declare isso. Sim, toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo,
pois tu és o Deus Criador. Erga suas mãos onde você estiver e declare que a honra, a glória e o louvor pertencem somente a Ti, somente ao Rei dos Reis. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Bom ter você aí nos assistindo, momento de louvor glorioso, uma bênção. O louvor, ele nos conecta a Deus, e agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, uma caneta e abra no livro de Oséias. Livro de Oséias, Velho Testamento, profetas menores, e hoje Deus vai falar conosco através dessa passagem. Livro de Oséias, capítulo 4. Oséias foi um dos profetas de Deus, e o objetivo, a função do profeta era sempre trazer uma mensagem de Deus para o povo. E o profeta Oséias foi um desses profetas que Deus usou para que a mensagem dele fosse transmitida. E em especial na vida de Oséias, Deus não usou somente as palavras. O profeta Oséias, Deus usou a própria vida dele. A história de Oséias, ela é assim, surreal. Se a gente fosse imaginar hoje o que Deus pediu para Oséias fazer para ilustrar o que ele estava pensando com o povo de Israel, né, da tribo de Efraim, que era a maior tribo. Então Deus, para ilustrar qual era o sentimento dele para com o povo de Israel, que tinha abandonado, tinha se prostituído, literalmente houve uma prostituição. E o que Deus fez? Disse para Oséias: Oséias, você vai casar com uma mulher, e esta mulher, ela vai ser prostituta. Não dá para entender na Bíblia se ela já era prostituta ou se ela se tornou prostituta, mas o que Deus falou foi exatamente isso. Você vai casar com uma mulher, e esta mulher, ela será uma prostituta. Você vai tomar uma mulher, isso está no primeiro versículo, no primeiro capítulo, né? Nós vamos até ao 4, mas só para fazer um resumo para vocês da história de Oséias. O que Oséias precisou fazer para que a mensagem de Deus ela chegasse ao povo? Então Deus falou para Oséias: você vai pegar uma mulher de prostituição, chamada Gomer, e você vai ter um filho com ela.
né? Na verdade, ela teve 3 filhos, mas teve o primeiro filho, o nome do primeiro filho que nasceu com ela foi Jezreel, né? E Jezreel, o significado do nome de Jezreel é: Deus vai castigar esta nação, né? Então imagine que você tem um filho e você põe o nome desse filho de Castigo. Você já imaginou? Você tem um filho com uma prostituta, né? Você traz para sua casa e Deus fala: coloca o nome desse filho de Castigo. E quando alguém perguntar qual é o nome do teu filho, você vai dizer: o nome do meu filho é Castigo. E era assim, foi desse jeito que o povo via lá naquele tempo. O nome do filho de Oséias, o primeiro filho, chamava Castigo, porque Deus queria dizer: olha, vai vir um castigo sobre esta nação por causa do abandono que vocês já abandonaram para se prostituir com outros deuses, né? Depois ele teve um outro filho com esta mulher, e Deus pediu para colocar o nome de Lo-Ruama, que quer dizer: o meu amor não vai estar mais contigo, né? Como se fosse desamparada, né? Eu estou te desamparando, eu estou te deixando, né? E o nome desses filhos era justamente a mensagem que Deus queria mandar para a nação, né? Vai vir um castigo, vocês vão estar desamparados. E depois veio outro filho, né? A história também não mostra que se o segundo e o terceiro filho eram filhos de Oséias, mas alguns teólogos dizem que o primeiro filho era de Oséias, mas o segundo e o terceiro já não era de Oséias. Ela teve 3 filhos, sendo um de Oséias e 2 já com as atitudes de prostituição que ela estava tendo. Terceiro filho que ela teve, Deus pediu para colocar o nome de Lo-Ruama, Lo-Ami, que quer dizer: vocês não são mais o meu povo. Então essa é a mensagem que Deus queria mandar para o povo, né? Então, um breve relato de quem era Oséias. Então, nesta passagem de Oséias, Deus estava tratando justamente da questão da prostituição, né? E ele está falando aqui de uma prostituição, de deixar a Deus e seguir a outros deuses. Então esse é o contexto do livro de Oséias, mas nós vamos nos ater hoje ao capítulo número 4, e nós vamos ler então todos os capítulos do versículo 4. Então você que está com a sua Bíblia aí, abra no livro de Oséias 4, nós vamos ler e depois nós vamos interpretar a palavra do Senhor, amém? Vamos ler então Oséias 4, diz a palavra do Senhor: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem a perjurar e a mentir, matar, furtar, adulterar, e há homicídios sobre a terra. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela se desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. 4. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como quem contende com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram assim contra mim, pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha.
Alimentam-se do pecado o meu povo e a sua maldade dele, o desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição de Deus. Sacrificam sobre os cumos dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do almeiro, porque é boa a sua obra. Por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. E eu não castigarei as vossas filhas que se prostituem, nem sobre vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhas a Gilgal, não subais a Bet-Avém, e não jureis dizendo, vive o Senhor, porque como uma vaca rebelde se rebelou Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro em um lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. A sua bebida se foi e eles corrompem-se cada vez mais. Certamente amaram a vergonha e os seus príncipes. Um vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, me ajuda, ó Deus, a pregar esta palavra. Espírito Santo de Deus, toma a minha boca nesta hora, como boca de Deus, para falar ao teu povo, Senhor, nesta noite, e que a tua palavra possa abrir os nossos olhos acerca do nosso relacionamento com Deus, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor é um Deus que tem ciúmes da gente, meu Pai. Então, eu te peço agora, abre os ouvidos espirituais de todo aquele que estiver ouvindo esta palavra neste momento, para que o seu Espírito possa convencer, ó Deus, de tudo aquilo que não está agradando ao Senhor. Por isso nós oramos, te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, que o teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado, que toda honra, glória, louvor, majestade seja dado somente a ti, Senhor, nesta noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, vamos discorrer o capítulo 4. E no capítulo 4 ele começa dizendo: ouve, pois, a palavra de Yahvé, vós filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porque não há verdade, não há bondade, não há compaixão, não há misericórdia, não há justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Então Deus começa esse capítulo através da boca do profeta dizendo que Deus tinha uma acusação. Então foi instalado ali, Deus tinha uma acusação contra o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, que eram as 10 tribos de Israel,
2 tribos estavam em Judá, mas esse relato, essa profecia era diretamente para o povo de Israel, as 10 tribos de Israel. Então, Deus estava convocando ali como se fosse uma audiência, e Deus estava dizendo: eu preciso falar, eu tenho algumas acusações para vocês. E ele começa aqui no 2: tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue cresce sem parar. Então, todo pecado gera uma maldição. Todo pecado gera uma maldição. Estava havendo ali derramamento de sangue. E aí, quando ele fala de derramamento de sangue, o povo estava pecando. E o povo estava ali também oferecendo os animais por causa dos pecados. Então o povo pecava e o povo levava os animais para os sacerdotes. Havia derramamento de sangue de inocente. Caiu? Ah, não caiu? Continua? Ah, então tá bom. Ele falou que caiu ali. Está no ar ainda? Ah, então tá bom. Ele vai colocar lá. Então, Deus estava dizendo aqui que a maldição, todo o pecado gera uma maldição. O pecado de uma pessoa nunca vai trazer consequências somente para a pessoa. Então, algumas pessoas podem dizer que eu sou dono do meu nariz, eu faço o que quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e isso é um engano muito grande, porque ninguém é sozinho na vida. Todo mundo tem uma raiz, e todo pecado cometido por uma pessoa vai trazer uma consequência sobre uma geração. Em alguns casos, algumas gerações. A palavra de Deus diz que o pecado pode trazer maldição para 1, 2, 3, 4 gerações. Então, tudo que a gente faz, a consequência nunca é para a gente. E o pecado do povo estava trazendo uma consequência para toda aquela geração e algumas gerações futuras. E é isso que Deus estava falando, estava sobressaindo. E a maldição, ela se instala na vida da pessoa, na vida de uma família, através do pecado. O pecado, ele gera uma maldição. Muitas pessoas hoje podem estar vivendo algo que foi consequência de pecados dos pais, dos avós, dos bisavós. Tem pessoas que não sabem, estão presas espiritualmente por causa de pecado de antepassados. E pecado de pais pode estar gerando maldições nos seus filhos e dos seus netos. Então, a gente tem que pensar sobre isso. O pecado de uma pessoa nunca afeta só ela. Versículo 3: por esse motivo, a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem. Olha só, por causa de um pecado de uns, todos os habitantes desfalecem. E Deus até fala que os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, todos estão se extinguindo por causa do pecado da prostituição do povo. Que prostituição? O povo tinha deixado a Deus para adorar a Baal. Baal era um deus que significava ali a sexualidade, aonde tinha orgias, as pessoas sacrificavam os filhos. Então eles deixaram de adorar a Deus para adorar Baal, e eles fizeram vários locais de adoração, e
Colocaram muitos sacerdotes, muitos locais de adorações e muitos sacerdotes, mas eram sacerdotes que não andavam em linha com a vontade do Senhor. Versículo 4: todavia, que ninguém ouse levantar a palavra de censura, nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra os sacerdotes. Olha só, Deus está dizendo aqui que a acusação dele era justamente em cima daqueles que tinham que ensinar. Os sacerdotes, que é aquele que era um representante de Deus, era um representante do povo com Deus, era justamente esses sacerdotes que haviam sido corrompidos. Então, não tinha autoridade, os sacerdotes não tinham autoridade espiritual para repreender o povo. E isso é muito triste quando você vê numa família aquela pessoa que seria a pessoa de autoridade, talvez o sacerdote do lar, a sacerdotisa do lar, aquela pessoa que Deus confiou para ensinar os seus filhos, a sua família. Essa pessoa não tem autoridade. Por quê? Porque está praticando os mesmos atos e até pior. É triste a gente ver quando um pai, uma mãe não tem autoridade de corrigir um filho. Quando um líder não tem autoridade para corrigir um discípulo. O que estava acontecendo aqui? Deus estava dizendo, os sacerdotes, eles não estão fazendo aquilo que deviam fazer. Você já imaginou você chegar para um filho e corrigir um filho? E Deus dizer para você, você não tem autoridade para corrigir esse filho, porque você está fazendo pior do que ele. Havia ali infidelidade, injustiça, falta de amor, compaixão. E é isso que Deus estava dizendo. Aqueles que deveriam corrigir, os sacerdotes que deveriam trilhar um caminho reto diante do Senhor, eles não tinham nenhuma autoridade, porque eles tinham se corrompido. Eles também tinham virado as costas para Deus, estavam adorando outros deuses. Aqueles que deveriam representar a Deus, tinham também se corrompido. É uma prostituição. Versículo 5 de Oséias 4:5: eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei a vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento. Outras versões dizem, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejam sacerdotes diante de mim, visto que vós esquecestes do Torá, da lei, do teu Deus. Eis que eu também ignorarei os vossos filhos. E eu li muitas vezes esse versículo, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. E toda vez que eu lia esse versículo, eu imaginava assim, poxa vida, é verdade, eu tô padecendo por falta de conhecimento, o seu povo. Mas aqui Deus estava falando que o culpado disso é aquele que tinha que ensinar e não estava ensinando. O povo estava perecendo por falta de conhecimento, porque aquele que tinha que ensinar não estava ensinando. Era simples. O pai que tinha que corrigir um filho não estava corrigindo. Um pai que tinha que dar exemplo não estava dando exemplo. O pastor que tinha que dar exemplo não estava dando exemplo. E é isso que Deus está falando aqui. O meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento, e ele continua, porque foste negligente no ensino. Estava carecendo ensino da palavra. Ensino da palavra de Deus. Eu gosto, de pregar uma pregação expositiva.
que é você ler uma parte da Bíblia e ir expondo, porque a possibilidade de erro e de eu falar de coisas minhas, elas vão diminuir. Quando você prega e prega a palavra, então as suas chances de errar na pregação são menores. Por quê? Porque você está pregando a palavra. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. É ela que vai produzir em quem está ouvindo a verdadeira transformação e mudança. E o povo estava perecendo porque aqueles que tinham que ensinar não estavam ensinando a palavra de Deus. E ainda no versículo 6 ele fala para os sacerdotes: eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejam sacerdotes diante de mim. Visto que vos esqueceste do Torá, da lei do teu Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Olha só. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Seja para quem é sacerdote, seja para quem é um pai de família, para quem é um líder, não importa, você que tem uma função de ensinar, de corrigir, se nós não fizermos isso, Deus vai nos rejeitar. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Versículo 7: ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhe traz vergonha e humilhação. Então, olha só, quando a gente vira as costas para Deus, o que vem sobre as nossas vidas? Vergonha e humilhação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós não viremos as costas para Deus para adorar outros deuses, o Deus do dinheiro, o Deus do status, o Deus de pessoas. Algumas pessoas adoram coisas, pessoas, bens. Eu não sei, hoje a gente não adora a estátua, a gente não adora uma árvore, mas se algo está te tirando e te roubando da presença do Senhor, algo está sendo mais importante na sua vida do que estar na presença do Senhor, este é o seu ídolo. Você está adorando coisas e pessoas em detrimento à adoração do Senhor. E é isso que Deus estava dizendo, estava prostituindo. Prostituição. Versículo 8 de Oséias 4. Oséias 4, versículo 8. Você que está na sua casa, deixa a Bíblia aberta. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles praticam o mal e cada vez mais. E o diabo se alimenta verdadeiramente do pecado, da mágoa, da injúria. Este é o alimento do diabo. Quando a gente vira as costas para Deus e começa a adorar outros deuses, então este é um alimento. É um caminho de trevas, é um caminho de perdição. E Deus estava dizendo para o povo: eu vou virar o meu rosto para vocês. Então, o povo estava pecando, e quanto mais pecado, mais sacrifício. Então, eles pegavam os animais e levavam para Deus para o sacrifício do pecado. É como se eu pecasse a semana toda e chegasse no domingo na igreja para que os pecados fossem apagados. E o carregador, está pedindo o carregador, né? Só uma interrupção aqui. O carregador está lá em cima na sala, tá bom? Tem um carregador do celular. O celular está descarregando e se descarregar eu não vou terminar a mensagem.
Vamos lá. Então, quanto mais pecados, mais sacrifício, mais carnes. Porque o que acontecia? Os sacerdotes, eles pecavam e eles tinham que oferecer um animal em propiciação pelo pecado. E os sacerdotes ficavam com uma parte desta carne. Então era como se eles fizessem toda a semana um churrasco. É como se a igreja estivesse cheia, toda semana alguém chegasse aqui para mim, trouxesse uma primícia na minha mão, né, uma primícia gorda, fala, pastor, está aqui a minha primícia. Eu pequei a semana toda, fiz, aconteci, aí quando chega aqui no domingo, sim, pastor, vou trazer uma primícia na sua mão aqui, ó. Aí ele traz uma primícia abençoada, aí eu abro aquele envelope, olha, puxa vida, como é que eu vou repreender este meu irmão que está semeando na minha vida? E é isso que estava acontecendo. Eles levavam o animal, sacrificavam o animal, parte daquela carne ficava com os sacerdotes. Então os sacerdotes, eles não estavam nem aí. Pode fazer o que acontecer, traga a minha parte. Traga a minha parte, né? Então, nós como pastores, nós não podemos ser reféns do melhor dizimista, o melhor ofertante da igreja. Sabe aquela pessoa que tem o maior dízimo da igreja? E que você pode ser tentado a se sentir constrangido e repreender esta pessoa. Era isso que estava acontecendo com os sacerdotes. Os sacerdotes não tinham moral nenhuma para repreender o povo, porque eles estavam aproveitando da carne, eles estavam aproveitando daquilo que o povo estava trazendo. Então o povo pecava a semana toda e no domingo trazia uma boa oferta, trazia um bom dízimo, né? Então, glória a Deus, aleluia, a igreja está cheia. E os locais de adoração estavam cheios de pessoas, mas cheios de pessoas pecadoras, que não tinha absolutamente nenhum compromisso com Deus, absolutamente nada, zero, não tinha. Eles estavam pecando, mas continuavam. Existe uma palavra aqui que diz perjurar. A palavra perjurar, né? Jurar. Perjurar é como se eles estivessem usando o nome de Deus em vão, levando um título de homem e mulher de Deus, talvez um título de cristão, mas a vida toda errada, toda destruída. E Deus estava falando através do profeta: eu vou fazer um questionamento, e eu preciso falar algumas coisas para vocês. Eu vou virar o meu rosto para vocês. E quando eu virar o meu rosto, então aí vocês vão sentir realmente quem é aquele único Deus. Vocês viraram as costas para mim por causa de coisas, por causa de ídolos, e eu vou deixar vocês também. E é isso que Deus está falando. Versículo 9. Sendo assim, olha o que ele fala no 9: repreenderei severamente. Olha o que Deus estava dizendo: eu vou repreender severamente tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com as suas atitudes. Nós escolhemos o nosso caminho, nós temos um livre-arbítrio, nós podemos fazer o que bem entender. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final vai levar para a morte. Então não é Deus que vai nos punir, mas as nossas escolhas vão nos punir. A minha escolha, a sua escolha é que vai nos punir. Nossas escolhas vão determinar o nosso destino. Andar com Deus e ser fiel a Deus é sempre a melhor escolha. Sempre a melhor escolha.
Isaías 55, eu vou ler alguns versículos, diz: procurai a Deus e Yahvé enquanto é possível encontrá-lo. Invocai enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquiações, e volte para Deus, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus está dizendo: retornai. Na história de Oséias e a prostituta Gomer, ela teve os 3 filhos e depois ela foi embora da casa de Gomer. Ela foi se prostituir, ela foi servir no templo de Baal. E depois ela caiu em decadência, virou escrava. E Oséias foi buscar esta mulher. E a palavra de Deus diz, depois vocês vão ler lá em Oséias, no versículo 1, capítulo 1. Oséias juntou dinheiro, prata, e comprou esta mulher. Esta mulher que tinha traído ele, esta mulher que foi embora, foi viver num prostíbulo, caiu em decadência. E a palavra de Deus diz que Oséias juntou um pouco de dinheiro, de prata, e foi comprar esta mulher. E comprou esta mulher, perdoou esta mulher, e levou para casa de novo. É isso que Deus está falando aqui. Pois Deus terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus sempre está disposto a nos perdoar, não importa o que você fez. Não importa o que você fez. Deus sempre está disposto a nos perdoar. Ainda que você tenha se prostituído, tenha abandonado a Deus, virado as costas para Deus, Deus ele está sempre pronto a nos perdoar. E continuando ainda em Isaías, no versículo 8, versículo 8, afinal os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve desce do céu e não retorna para ele sem regar a terra e fazer brotar e florescer, a fim de que produza sementes para o semeador e pão para aquele que se alimenta, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito pelo qual eu enviei. Então os caminhos de Deus são melhores para nós. Os caminhos do Senhor são sempre os melhores caminhos. Os caminhos que a gente escolhe podem nos levar à perdição. Então nós temos que escolher os caminhos do Senhor. Versículo 7 de Oséias, versículo 10 de Oséias 4. Você que está aí com o livro aberto em Oséias, versículo 4. Diz a palavra do Senhor contra o povo de Israel ainda, o profeta falando: comerão, mas não satisfarão, entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonarão Yahvé e se entregarão ao mundo, as coisas do mundo. Então, olha o que ele está dizendo aqui. A palavra de Deus diz que eles estavam procurando satisfação, se satisfazer
com outros deuses. Então, o mundo, as coisas do mundo, o Deus desse mundo, jamais vai nos satisfazer. Nada. Sexo, bebida, droga, consumismo, diversão, amizades, dinheiro, fama, reconhecimento, nada disso vai nos satisfazer, nada. Tudo isso é algo que nunca vai ser completo e completado, nada, absolutamente nada. Em João 6,35 diz a palavra do Senhor: diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora a mim tenhais visto, e ainda não crestes. Assim como a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Jesus veio para os judeus, e os judeus rejeitaram a Jesus. Assim como também o povo de Deus rejeitou a Deus. Aqui na época de Oséias, assim como o povo de Deus rejeitou a Jesus e continua rejeitando nos dias de hoje, naquela época o povo de Deus também, Deus já tinha se manifestado para o povo de diversas formas, tirado do Egito, o Mar Vermelho, o maná, as codornizes, tudo. Mas mesmo assim, o povo virou as costas para Deus e procurou se satisfazer em orgias, em prostituição, em satisfazer a vontade da carne. Versículo 11, e ele continua dizendo: a prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Isso é a vontade da carne. Versículo 12, eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de pedaço de pau, acreditam que recebem respostas. Ora, o espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, afastam e abandonaram ao seu Deus. O espírito mau. O espírito mau. Então, esse espírito, ele tem que ser denunciado. E isso a gente chama de libertação. E essa libertação, ela só vem através de arrependimento. Quando há um arrependimento, quando há um reconhecimento do pecado, então aí o perdão se estabelece e o espírito mau sai da vida da pessoa quando ela reconhece que ela está sendo dominado por algo que é maior que ela. E isso acontece muito. Você sabe que o que você está fazendo é errado. Você não queria fazer aquilo, mas algo maior que você está te levando a pecar. Isso é um espírito maligno atuando na vida da pessoa. Precisa de libertação. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus quer dizer, volte para Deus. Sujeitai-vos a Deus. E resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, eu preciso voltar para Deus. Por que eu não estou conseguindo lutar contra esse espírito de prostituição? Porque a pessoa está longe de Deus, precisa voltar para Deus. Versículo 12, versículo 13: oferecem sacrifício nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de árvores frondosas como o carvalho e álamo, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante, e assim as vossas filhas se tornam prostituta e vossas noras cometem adultério. Olha só,
que a palavra de Deus diz, né? A sombra das árvores frondosas parece ser aconchegante. Não é verdade? O pecado é assim. Parece bom. Não tem nenhum problema. O que eu estou fazendo de errado, afinal? Né? Eu não estou roubando. Eu não estou matando. O que há de tão mal eu fazer isso? Então o pecado ele sempre vai se mostrar como algo bom, como algo aconchegante. 14. No entanto, não castigarei as vossas filhas por se prostituírem, nem as vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes dos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas culturais e seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre e atira-se à ruína e à destruição. Então, o próprio pecado que vai trazer a destruição das pessoas não é Deus. O próprio pecado, a própria vida que a pessoa está vivendo vai trazer a destruição. Não é Deus. O próprio pecado vai levar à ruína. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a nossa salvação. Gomer, a prostituta que Oséias casou, estava lá no final da vida, toda acabada, escrava, condenada à morte, ia ser vendida. Mas Oséias comprou aquela mulher. Olha que amor tremendo, o amor de Deus. Deus falou: vai lá e compra esta mulher. Esta mulher que você colocou na sua casa. Essa mulher que teve 2 filhos de homens diferentes. Essa mulher que depois de tudo isso, ela fugiu de casa, foi se prostituir. E agora que ela está lá, bancarrota, você vai lá resgatar essa mulher. É assim Deus conosco. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, que Deus está sempre pronto a nos resgatar. Então, o nosso pecado é que vai trazer destruição. Se uma pessoa rouba, ela vai ser presa. Possibilidade muito grande de ser presa. Se a pessoa ela bebe, ela vai passar por vergonha. Ela vai perder dinheiro, vai perder a saúde, ela perde a dignidade, perde família. Se alguém adulterar, se prostituir, vai trazer uma maldição sobre a família. Vai ter que viver numa mentira, além de ficar presa a outra pessoa. E quando você se une a uma pessoa, há uma união de carne. Se você tem relacionamentos com outras pessoas, existe um relacionamento de sangue, de carne. Você fica presa a essas pessoas. Existem pessoas que não têm sucesso no casamento, na vida conjugal. Por quê? Porque existe um pecado sexual. Enquanto esse pecado sexual ele não for confessado, enquanto não houver o que a gente chama de desligamento de almas, aquela pessoa não vai ter uma vida plena num casamento. Muitas pessoas estão presas a muitos relacionamentos sexuais e precisa de libertação. Isso chama-se libertação. É libertar esta pessoa, a alma desta pessoa. Existe um demônio que atua. Isso é sério. Talvez você acredite ou você não acredita. Eu acredito nisso. Existe uma ligação de alma. Versículo 15 de Oséias 4. Ó Israel, ainda que escolhas adulterar,
Não faças com que Judá também venha a ser culpada. Não venhas a Gilgal e não subas a Bet-Avém, casa da impiedade. E não dizes, juro pelo nome de Yahvé, perjurar, né? Porque o que ele está dizendo aqui? Judá, as duas tribos de Judá estão lá. E o que Deus está querendo nos dizer isso? Se você está afundado, se você está vivendo uma vida de pecado, não coloque ninguém nesse bolo, não. Preserve a sua família, preserve amigos. A Bíblia diz que quem está limpo, que se limpe mais. Mas se você que está me ouvindo hoje está sujo, não passe a sua sujeira para ninguém. É isso que Deus estava dizendo aqui. Se você quiser continuar vivendo nesta vida, não envolva pessoas nisso. Preserve a sua família. Preserve os seus filhos, os seus pais. É isso que Deus estava dizendo aqui. Não coloque Judá, porque depois que terminou o reinado de Salomão, as 12 tribos de Israel, elas se dividiram. Judá e Israel. E a tribo de Israel era justamente onde estava o povo que fazia aquilo que era mal aos olhos de Deus. Se você pegar na história de todos os reis de Israel, você pode olhar e fazia mal aos olhos do Senhor. Todos os reis de Israel faziam mal ao que era aos olhos do Senhor. E na tribo de Judá, você tem pelo menos uns 3 reis que fazia bem aos olhos do Senhor. Então, quantas pessoas, infelizmente, levam outras pessoas para o buraco, sabe? Parece que tem esse atrai a pessoa. E é isso que Deus estava falando aqui no 15. Ó Israel, ainda que escolhes adulterar, não faças com que Judá também venha a ser culpado. A palavra de Deus diz que Deus não tem o culpado por inocente. Mas eu conheci muita gente que, vamos dizer assim, teve um problema porque estava no lugar errado com a pessoa errada. Versículo 16. O povo de Israel é rebelde, teimoso. Olha o que ele fala aqui. Quando ele fala o povo de Israel, né? Nós somos o Israel de Deus, né? O povo de Israel é rebelde e teimoso. Você conhece alguém assim, rebelde e teimoso? Você conhece algum crente assim, rebelde e teimoso? O povo de Israel, rebelde e teimoso, como uma bezerra selvagem. Como poderá Yahvé apacentar sua gente como cordeiros de campina? Ou seja, indomável. Tem gente que é indomável. Eu ouvi uma palavra de uma pessoa ontem dizendo o seguinte: eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo. É verdade. Eu não posso mudar o mundo. Eu posso querer ajudar muita gente, eu posso querer fazer muitas coisas, mas a gente não vai mudar o mundo. Mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa. Eu e você, nós podemos mudar o mundo de uma pessoa. Se você conseguir mudar o mundo de uma pessoa. Mas existem pessoas que você não vai conseguir mudar. Por mais que você queira. É como a palavra de Deus aqui, um bezerro selvagem.
O bezerro selvagem, ele não quer ficar no aprisco. Ele quer ficar no muro, ele quer ficar nas campinas. O bezerro selvagem, ele não vai ser uma ovelha da campina. Ela vai querer ficar na campina, ela não vai querendo ficar no aprisco. E muitas vezes a gente está querendo colocar no aprisco um bezerro selvagem. Só se amarrar, não tem jeito. Mas independente disso, nós temos que continuar a tentar mudar o mundo de uma pessoa. 17. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o como prefere. Olha o que Deus estava falando aqui. Quer viver essa vida? Ah, não posso fazer nada. É isso que Deus estava dizendo aqui. E por que ele fala Efraim? Efraim era a maior tribo, era a referência do povo de Israel. Como era a maior tribo? Era a tribo que tinha mais pessoas. Então, quando Deus fala aqui Efraim, ele está falando para o povo de Israel, não para o povo de Judá. Judá estava lá, tranquilo. Lá na frente Judá também vai se desviar. Mas nesse momento Judá não tinha virado a costa para Deus. Judá estava lá adorando ao Senhor Deus. Mas Israel, as 10 tribos, tinha virado as costas para Deus. Não queria saber de nada. Queria saber do mundo, das coisas do mundo, da minha vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar da minha felicidade. A vida passa tão rápido, não é verdade? Se eu não viver a vida... Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então, Efraim, por ser a maior tribo, a tribo de referência, né? Então Deus, ele fala que Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Deus está falando, deixa, eles querem ficar, então que fiquem. Então, Efraim era para dar exemplo, que era a maior tribo, ela tinha uma responsabilidade. E aqui quando eu li essa passagem, eu falei, olha a responsabilidade nossa. Então assim, qual é a maior, quem deveria ser a maior referência na sua casa? Quem deveria ser a maior referência? Está sendo essa referência? Porque quando a gente olha assim para uma família destruída, a gente olha assim e fala assim, quem são os pais? Porque é referência, não é verdade? É lógico, muitas vezes os pais fizeram o que tinha que fazer, eles escolheram, mas olha só como fica esta marca ali, né? É filho de quem? Né? Então Efraim tinha esta marca. Olha a responsabilidade que tinha. Em Lucas 12:48 diz, contudo, aquele que não conhece a vontade do Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. E ele fala aqui, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem foi muito confiado, muito mais ainda será requerido. Se você é um líder de célula, se você tem uma posição de liderança, se você é um pai de família, uma mãe de família, existe uma responsabilidade muito grande nas nossas costas. Nós precisamos ser referenciais. Porque nós seremos referenciais de sucesso ou nós seremos referenciais de derrota. Efraim, a maior tribo, o referencial de um povo que tinha virado as costas para Deus. Então, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, para que a gente seja esse referencial na nossa família, no nosso ministério, no trabalho, aonde quer que você esteja, nós temos que ser referenciais de vitória, não de derrota. Versículo 18, mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas. 19. Mas um ciclone repentino os varrerá para longe,
e os seus altares só lhe trarão vergonha e humilhação. Então, olha o que ele termina aqui no versículo 19. Virá repentinamente uma destruição. Porque aquele que anda numa vida de mentira, de pecado, de enganação, repentinamente, quando menos esperar, virá uma vergonha. Porque o pecado só nos expõe à vergonha, à humilhação. É só isso. É só isso. Então, quando a gente lê esta passagem, e quando você começa a ler o livro de Oséias, Deus em um determinado momento ele fala que vai haver um juízo e que Deus realmente não vai fechar os olhos para o pecado do seu povo, mas Deus é maravilhoso. Ele sempre está disposto a dar mais uma chance, sempre ele está, o coração dele Deus é um Deus de coração mole. Talvez eu e você, nós temos um coração duro, né? Às vezes a gente trata algumas pessoas com falta de misericórdia, mas o Senhor não resiste a um coração arrependido, Ele não resiste quando a gente se arrepende, quando a gente se volta com o coração genuíno. Deus está sempre disposto a nos perdoar, sempre, sempre disposto. E Deus, no versículo 4, Ele fala tudo isso, né? Mas olha como é que termina Oséias 14. Você que está com a sua Bíblia aberta, vai lá no 14. Olha como Deus termina o livro de Oséias. Ele começa lá com Oséias, né, casando com a prostituta tendo 3 filhos, 2 filhos não é de Oséias, a prostituta vai embora, a prostituta vai adorar outros deuses, vai para as orgias, aí Oséias vai, compra a Gomer, a prostituta, e aí Deus começa a falar para o povo e dizer, olha o que vocês estão fazendo. E olha como termina o livro, como Deus é maravilhoso. Vamos lá então, Oséias 14:1. E aí Deus, no livro de Oséias, ele encerra dizendo: volta, ó Israel, volta para Yahvé, o teu Elohim, o teu Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Deus falou, vocês caíram, mas volta, pode voltar, não importa o que você fez. Volta, eu quero que vocês voltem. Agora, preparai, pois, os que vai dizer, retornai para Yahvé e rogai-lhe, perdoa toda a nossa maldade, todos os nossos pecados, e mediante o teu amor misericordioso, nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. Então, a oferta, ela continuaria sendo feita, mas a oferta seria, na verdade, um símbolo do arrependimento. Não somente um símbolo, mas um símbolo do arrependimento. 3. A Assíria não nos salvará. Não mais montaremos cavalos de guerra e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo, Tu és o nosso Deus, porquanto só Tu, ó Elohim, nosso Deus, é compassivo e cuidas do órfão e dos necessitados. Eis que eu curarei a sua infidelidade. Olha que tremendo. Deus está dizendo para a gente, eu vou curar a tua infidelidade, ainda que você foi infiel comigo, virou as costas, foi dar uma volta no mundo, ainda que você está na igreja, mas você está mais no mundo que na igreja, Ele está dizendo, volta, eu vou curar a tua infidelidade, eu os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou sobre eles. Olha que tremendo. Por isso que a palavra de Deus diz, ela fala, Deus, Ele é tardio em irar-se, Ele demora para irar. Deus, para tomar alguma atitude com a gente, demora.
Ele é compassivo, longânimo, amoroso. Ele diz que Deus ele é tardio em irar-se, mas ele é rápido para perdoar, é rápido. Ele perdoa muito rápido. Não é igual nós, que para perdoar a pessoa tem que... Não. Deus ele fala aqui na palavra que a minha ira já se retirou sobre eles. 5. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como um lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. E os seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como o do cedro do Líbano. Haverá refrigério, haverá um novo. Então, algo novo vai acontecer na nossa vida. Então, tudo aquela vida de pecado, de infidelidade, Deus vai fazer algo novo, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui: serei como orvalho para Israel, e vai vir uma bênção sobre a sua vida. É isso que Deus está dizendo. 7. Os que habitam em segurança, a sua sombra retornarão, renascerão como um trigo e florescerão como uma videira, e o renome de Israel será como um vinho do Líbano. Glória a Deus, que tremendo. 8. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Deus está dizendo aqui: eu não sou como aquele ídolo de pau. Não. Aquele que tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira. Deus falou: não, eu não sou igual a esses deuses. 9. Quem é sábio de entendimento? Deus faz uma pergunta, né? Quem é sábio de entendimento? Você acha que é sábio? Você tem sabedoria? Você tem entendimento? Talvez você já leu milhares de, algumas centenas ou dezenas de livros. Talvez você fez faculdade, tem doutorado, mestrado. Então você tem um conhecimento superior. Deus está dizendo aqui: quem é sábio a teu entendimento? E ele responde: todo aquele que considera a minha palavra. Todo aquele que considera a palavra do Senhor é sábio. Quem tem discernimento de bom senso? Aqueles que dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé, de Deus, é verdadeiro, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Amém, queridos? Então, a palavra de hoje é: precisamos voltar para Deus. Pastor, mas eu já estou na igreja, mas o seu coração está onde? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Ou será que está igual os sacerdotes, os israelitas, que estavam cumprindo a obrigação de sacrificar? E o sacerdote também estava fazendo o seu papel, recebendo o sacrifício, mas o coração do povo estava desviado de Deus. Existem muita gente na igreja desviada. Muita gente na igreja desviada. E Deus está dizendo nesta noite para a gente voltar para Deus. Amém? Deixa eu orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora. Nós te pedimos perdão, Senhor. Se o nosso coração tem se voltado para ídolos, não ídolos de pau, de pedra, de metal, mas talvez outros ídolos, Senhor, aquilo que tem nos tirado da Tua presença, Senhor. Talvez nós estamos adorando coisas e até pessoas, Senhor. Adorar o trabalho, adorar pessoas. Oh, meu Deus, nos perdoa, Senhor, que o Senhor possa, através do Seu Espírito, Espírito Santo de Deus, nos
guiar de volta para o centro da tua vontade, para o teu caminho, Senhor. Endireita os nossos caminhos, as nossas veredas tortuosas, Senhor. Oh meu Deus, eu oro, se tem alguém ouvindo a palavra nesta noite, que virou as costas para Deus, que se prostituiu, que se volte, Senhor, para Deus nesta noite, porque os planos do Senhor, os seus caminhos, são os melhores caminhos para as nossas vidas, Senhor. O Senhor é o nosso pão, Jesus Cristo é o pão da vida, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz para, ó Deus, discernir o mais profundo do nosso ser. Ó meu Pai, então mostra, Senhor, as áreas das nossas vidas que nós precisamos, Senhor, consertar, para que a gente volte para o centro da Tua vontade. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que dê uma semana de vitória, que te livre de todo mal, toda doença, te faça prosperar, que não falte mantimento na tua casa. Eu oro para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.